Olá, eu sou Rosângela Cruz. Hoje quero começar esta reflexão com uma pergunta que, à primeira vista, parece muito simples. Duas pessoas podem fazer exatamente a mesma coisa e apenas uma delas agir moralmente? Imagine dois indivíduos. Os dois dizem a verdade, os dois cumprem suas promessas, os dois trabalham honestamente, os dois respeitam as leis. Se olharmos apenas para suas atitudes, concluiremos que ambos são igualmente virtuosos. Mas Immanuel Kant nos convida a olhar para um lugar onde os olhos não conseguem alcançar, a intenção que move cada ação. E é justamente aí que nasce uma das distinções mais profundas de toda a sua filosofia. Uma coisa é agir conforme o dever, outra, completamente diferente, é agir por dever. Pode parecer apenas uma diferença de palavras, mas ela muda completamente o significado da moralidade. Imagine um comerciante conhecido por sua honestidade. Ele nunca engana os clientes, jamais cobra mais caro de alguém por perceber sua inexperiência. Sempre entrega exatamente aquilo que promete. Todos o admiram. Todos dizem que ele é um homem íntegro. Mas Kant faz uma pergunta que muda completamente a maneira de enxergar essa história. Por que ele age assim? Talvez a resposta seja simples. Porque agir honestamente aumenta seus lucros, fortalece sua reputação, mantém os clientes fiéis. Se for esse o motivo, sua atitude continua sendo correta. Os clientes serão bem atendidos, a sociedade será beneficiada. Mas, para Kant, ainda existe algo faltando. Porque sua honestidade continua sendo um meio para alcançar um interesse pessoal. Ele está agindo conforme o dever. Agora imagine outro comerciante. Ele percebe que poderia enganar um cliente. Ninguém descobriria. O lucro seria maior. Sua reputação permaneceria intacta. Nenhuma punição aconteceria. Mesmo assim, ele decide agir honestamente. Não porque ganhará alguma vantagem, não porque será elogiado, não porque teme ser punido, mas simplesmente porque reconhece que enganar alguém seria moralmente errado. É exatamente nesse instante que, segundo Kant, nasce o verdadeiro valor moral. Curiosamente, por fora, os dois comerciantes fizeram exatamente a mesma coisa. Ambos venderam honestamente, ambos respeitaram o cliente, ambos cumpriram o dever. Mas por dentro existe uma diferença imensa. Um foi conduzido pelo interesse, o outro foi conduzido pela consciência. E é essa diferença invisível que transforma uma simples ação correta em uma ação verdadeiramente moral. Talvez seja por isso que seja tão fácil confundir comportamento correto com virtude. Nem toda honestidade nasce do amor à verdade, nem toda generosidade nasce do desejo de fazer o bem, nem toda justiça nasce do respeito à justiça. Muitas vezes fazemos o correto apenas porque isso nos favorece. E Kant não diz que isso seja ruim, muito pelo contrário. Uma sociedade em que todos agem honestamente por interesse ainda é melhor do que uma sociedade dominada pela fraude. Mas a moralidade, segundo ele, começa exatamente onde termina o cálculo das vantagens. Ela nasce quando fazemos o bem mesmo sem esperar recompensa. Quando escolhemos a verdade mesmo que a mentira pareça mais conveniente. Quando permanecemos íntegros, mesmo sabendo que ninguém jamais descobriria o contrário. É justamente nessas situações que o caráter se revela, porque a verdadeira honestidade não depende das câmeras, nem das leis, nem da opinião das pessoas. Ela permanece firme, mesmo quando ninguém está olhando. Voltemos então à pergunta que iniciou esta reflexão. Duas pessoas podem fazer exatamente a mesma coisa, e apenas uma delas agir moralmente? Para Kant, a resposta é sim, porque a moralidade não começa apenas naquilo que fazemos. Ela começa na razão pela qual escolhemos fazer. Talvez seja justamente por isso que a ética seja tão exigente. Ela não julga apenas nossas ações, ela nos convida a examinar o coração de nossas escolhas. Vivemos em uma sociedade que frequentemente pergunta: o que eu ganho fazendo isso? Kant nos convida
a fazer uma pergunta muito mais difícil. Se ninguém soubesse da minha escolha, eu ainda faria a mesma coisa? Talvez seja nessa resposta silenciosa que descobrimos quem realmente somos, porque fazer o certo pode ser uma estratégia, pode ser uma conveniência, pode até ser um excelente negócio, mas fazer o certo simplesmente porque é o certo. É nesse momento que a moralidade começa. Eu sou Rosângela Cruz. Muito obrigada por caminhar comigo por mais esta reflexão inspirada em Immanuel Kant. Se este vídeo fez você olhar para as suas próprias escolhas de uma maneira diferente, se inscreva no canal, curta-o e compartilhe-o com alguém que também acredita que a filosofia não existe apenas para ser estudada. Ela existe para transformar a maneira como pensamos, escolhemos e vivemos. Nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!